Pai, a Andréia estava aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para mais um encontro virtual, cheio de sono e cansaço, da criptotrilha EDC, né, dos Glatcoin, a criptomoeda da E2Glat, estação experimental. Né? Já estamos iniciando fevereiro, que, como vocês sabem, é um mês completamente atípico, né? Absolutamente atípico. Ele vai no flow. Ele está linkado ao flow de passagem de ano com férias e, enfim, né? Então normalmente no calendário convencional é assim, né? A gente sabe que é assim, no calendário convencional. Então está todo mundo ainda em estado de imersão, assim, flutuando, estado de imersão, tá por diante. Embora hoje, né, no encontrão, né, no encontro anterior a esse que nós estamos fazendo aqui, que é daqui da Trilha do IC, nós comentamos sobre isso. Né? Eu perguntei, né, foi indagado, né, sentido de janeiro. Para o Danilo, janeiro foi um ano todo. Fevereiro foi super rápido. Né? O Lucas a gente não sabe. Lucas, para você, como é que foi o seu janeiro, cara? Tá na areia, Lucas? Acho que ele tá na área. Aparecer, a gente pergunta para ele. Bem, para quem está chegante, né, para os chegantes na brincadeira aqui, é sempre bom dar uma conferida, né, nos encontros anteriores dessa criptotrilha, a criptotrilha do IC. Tem um material farto de conversações, de links, explorações, né, para saber de propostas de valores de criptomoeda, de desenho, regra de emissão. Tá, tá lá. Só dá uma olhada no perfil da estação, né, no YouTube, e dar uma conferida nisso de forma homeopática. Não dá para você dar uma de Netflix ali, porque senão você vai passar a semana toda vendo isso. E é quase impossível você passar a semana toda vendo isso. Entendeu? Então, esse aqui já é, se não me engano, o terceiro encontro, né, da Criptotrilha 2C em 2018. Incrível isso, né? Incrível. Já é o terceiro encontro da Criptotrilha 2C. Nos dois encontros anteriores, né, fizemos uma espécie de recapitulação, mas, sabe, Danilo, trabalhando mais na perspectiva do que vem pela frente em termos de 2018, né? Para entender, né? Para entender se todo esse volume de exploração, investigação, experiências que boa parte das pessoas que estão ligadas a essa criptotrilha teve em 2017 foi suficiente, né, para não só gerar uma apropriação cultural, né, do que é a blockchain, do que são criptomoedas, mas principalmente para sentir um mínimo de segurança, para a gente poder fazer, a gente desenvolver o desenho, né, o codesenho da E2Glatcoin, da E2C. Né? Então, a gente explorou um pouquinho isso, né, nesses encontros anteriores. Né? Aliás, eu sugiro vocês darem uma olhada, porque o encontro está bem rico de perspectivas e a gente fala sobre... Estava também o Diogo é desenvolvedor, é dev, né? Então a gente fez uma conversa mais aprofundada com o Diogo, vai por diante. Bem, uma das coisas que nós falamos, né, foi falado nos encontros passados, é que vai startar uma criptotrilha que está atrelada à criptotrilha B2C, né? Que é a criptotrilha Block Dev. Né? O que é isso? A ideia dessa criptotrilha é a gente gerar uma comunidade local, open source, para desenvolvimento de tecnologia de blockchain e derivados. Não só blockchain, derivados também. Por falar em derivados, acabei de me lembrar que a gente fez uma exploração muito interessante no encontro passado, que não está ainda não foi, a gente não fez o upload ainda lá para o canal da estação no YouTube, sobre o Holochain. Tá? Holochain. E sendo que a gente ali só ficou, sabe, na camadinha, na superfície. Né? A ideia é que a gente faça mais explorações para entender efetivamente o que é a Holochain. Nesse sentido, se vocês quiserem, tem um encontro que o Marcelo Michelsen, que é ligado à dinâmica ao ambiente da Prospera, né? Junto com o Júlio, né? que é um dev, né? Um tecnólogo,
eles fizeram um encontro para falar sobre com o pessoal, inclusive, do Holochain, para falar do Holochain, que está muito bem explicadinho, muito bem mastigado ali. Quem depois quiser, eu passo o link para vocês darem uma conferida. Vale dar uma conferida. Agora, eles deixaram de lá, obviamente que eles foram só na essência, né? Para o encontro caber, né? Em 1h e meia, 2 horas, eles foram só na essência. Né? A ideia aqui, que nessa criptotrilha a gente vai explorar com mais profundidade o Holochain, para ver, galera, se isso conversa de alguma forma, né, com a E2C. Correto? Se de repente a gente não vai se usar o blockchain, não vai se usar nenhum tipo de blockchain para fazer a emissão da E2C, a gente vai usar a dinâmica, uma dinâmica semelhante ao Holochain, para trabalhar com a E2C. Tá bom? Então, essa nota aí que eu acabei de me lembrar. Né? Voltando à história da criptotrilha do BlockDev. Né? Qual a ideia? A ideia é formar, como eu falei para vocês, uma comunidade local, open source, para desenvolvimento de tecnologias de blockchain, correto? E derivados. Mas também, em especial, tá? Também em especial, para desenvolver tecnologicamente a E2C. E toda e qualquer criptoativo, criptomoeda, que o Danilo queira lançar, que o Severino queira lançar, que as pessoas queiram desenvolver. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque no convencional, galera, no convencional, o que é o convencional? O convencional é que se você quer saber de criptomoedas e blockchain, você vai pagar um curso que normalmente não é barato, é um curso caríssimo, né? Que vai ter um tempo pequeno ali, normalmente de um final de semana, no mais tardar uma semana inteira, para você ter uma experiência conteudista, né? Que não é uma experiência livre aprendente, como nós estamos fazendo aqui. Vai gastar uma fortuna nisso e vai sair achando, intelectualmente falando, que você aprendeu alguma coisa. Mas, no fundo, você não aprendeu quase nada. Né? E a questão também é o seguinte, né? Já existe um monte de consultor, não sei se vocês estão percebendo, já tem um monte de consultor para implementação, para trabalhar com blockchain na empresa, lançamento de criptomoeda. E esses caras estão fazendo que nem o pessoal de tecnologia faz desde sempre. Cobra uma fortuna. Correto? Então, o que acontece? Não tem como. Né? E toda proposta da estação experimental é justamente ligada a uma dinâmica de livre aprendizagem, como vocês sabem. Né? Cultura open source mesmo. Né? Então, óbvio que tinha que surgir em algum momento da criptojornada, em especial na criptotrilha E2C, uma criptotrilha para justamente criar essa cultura de acesso, criar essa cultura open source de desenvolvimento, né? Essa cultura prisquinha, que coisa bonita. Chegou a morenaça do criptocarnaval. A morenaça do Cerrado entrou. Pois é, agora você está com um visu diferente aí. Agora estamos vendo uma outra parte aí da parada, entendeu? Uma outra parte do seu apartamento, de sua casa. Bem, não é a mesma de sempre. Não parece, não parece. É porque eu arrumei a prateleira, por isso que não parece. Então, o Andréia voltou, Andréia voltou. Eu voltei. Na hora que eu voltei não tinha ninguém aí, eu fiquei sozinha. Eu falei, vou fazer outro rolê, depois eu volto. Beleza. Então, gente, eu estou dando uma aclimatada aqui, tá? Geral dos encontros que já aconteceram em 2018, aqui no Trilho 2C, que foram 2, né? Falando um pouquinho de cada encontro, falando o que aconteceu. Retrospectiva 2018 com VR. Exatamente. Ao vivo e a cores, né? Em carne e osso. Né? E a gente, né, dando uma geral aqui para falar da E2C, inclusive. Né? Então, o que eu estava comentando aqui agora é que a gente vai startar uma outra criptotrilha, né? E até o presente momento já existem 2 inicializadores, que é o André Ferreira, né? Que é um dev, né? Ele é dev, como vocês sabem, e tem o Diogo, né? Que também é dev. Né? Eu tenho conversado com os 2, mas tem chegado mais gente interessada. Né? Então a gente deve, talvez, não sei se antes do carnaval ou depois do carnaval, a gente deve fazer o primeiro encontro da criptotrilha BlockDev. E qual é a ideia dessa criptotrilha? Né?
não é só para ser para o pessoal de dev, ok, gente? Não é só para ser para a galera de tecnologia, para a galera de codagem, de programação. É para toda e qualquer pessoa que quiser começar a aprender, chegar junto, né? Aprender JavaScript, aprender Solidity, aprender as linguagens que estão sendo usadas nos blockchains e tecnologias derivadas de blockchain, correto? Então também vai ter essa pegada, correto? Mas não é, mais uma vez, não se trata, é uma criptotrilha e não se trata de uma dinâmica de curso, correto? É uma dinâmica livre aprendente, mais uma vez que os conteúdos são gerados depois, né? Cada pessoa vai interagindo, vai gerando seu próprio conteúdo, só fazendo sua própria investigação, e vai por diante. Correto, galera? E a ideia dessa criptografia é desenvolver tecnologicamente a rede das Litecoin, que também é da estação experimental. Além de outras coisas que vão aparecer por aí. Tá bom? Então, acho que feita essa introdução aí, a gente pode começar a fazer as explorações de hoje aqui. Tá? Já com o nosso bocejo normal do Severino. O Severino sempre, né, nesse primeiro momento, ele já dá aquela bocejada bacana. Vamos lá. Madrugada dentro. Né? Então é o seguinte. Eu vou trazer aqui uma proposta de criptomoeda, né, que eu não sei se vocês... Aliás, melhor fazendo. Antes de eu falar disso, deixa eu falar... Não, vamos direto disso. Vamos direto para isso. Vamos lá. Deixa eu abrir primeiro aqui o link, né? E aí eu já faço um momentinho só, peraí. Abriu aí, galera? Abriu. Abriu? Agora sim. Então, quem aqui conhece uma coisa chamada rede mesh? Quem conhece? Right mesh. Rede mesh. Né? Você conhece, Priscila? Você já montou uma rede mesh? Conheço só de leitura. Tá. Então, rede mesh é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Para vocês entenderem, durante a Segunda Guerra Mundial, aqueles caras, né, que ficavam com aqueles rádios gigantes com antena atrás, né, no campo de batalha, eles, para conseguirem incrementar e forçar o sinal, eles entravam numa frequência que era uma frequência criptografada, ok? Era uma frequência criptografada, para gerar impedância nos sinais, correto? Gerava impedância para poder transmitir ou em código Morse, ou em linguagem cifrada, né, comandos para o fronte de batalha. Então, eles formavam uma rede mesh. Então, a rede mesh está ligada a frequências de rádio. Tá bom, galera? Agora, uma outra coisa que eu ia perguntar para vocês vocês já ouviram falar de rede mesh? Quando vocês ouviram falar de rede mesh, vocês ouviram falar de rede mesh de que forma? Usando múltiplos dispositivos, né? Ou usando só um tipo de dispositivo? Por exemplo, usando computador, celular, etc. Como é que vocês vieram a conhecer rede mesh? Quer dizer, pelo menos a Priscila que leu alguma coisa, né? Eu conheci a rede mesh quando estourou o negócio lá da decisão lá nos Estados Unidos do controle da internet, né? A questão da liberdade da internet e tal. E aí vi que tinha um projeto da Ethereum de uso dessa rede, dessas malhas, né? De conexão, malhas de rede com smart contracts. Então, seria uma forma da comunidade da internet reagir a esse controle. E aí comecei a pesquisar mais, achei aquele projeto que eu até te mandei o link, Vinícius, do pessoal daquele laboratório lá, que está instalando uma rede mesh numa comunidade lá da Amazônia. E foram essas leituras que eu tive. Aquilo lá,
aquele pessoal que é o Cool Lab não está instalando exatamente, Priscila, uma rede mesh. Lá é uma banda larga comunitária, usando antenas, entendeu? Ah, Lá é diferente, é uma coisa diferente. Mas vamos lá, o que é a rede mesh? E aquele pessoal lá está ligado também à estação, que é o Marcelo Saldanha, lembra, Samara? Marcelo Saldanha, Bruno Freitas, Samarinha, direto de São Paulo aí, tudo bem, meu amor? Beleza? Todo mundo bocejando. Olá, pessoal. Bacana. Então, o que acontece? A rede mesh, na realidade, você tem vários tipos. Eu não vou aqui, obviamente, aprofundar a história de rede mesh, né? Porque o negócio aqui é falar, obviamente, é dar um mínimo de apresentação para a gente poder falar do right mesh aqui, né? A rede mesh, ela pode ser feita de forma criptografada ou de forma aberta, correto? E a rede mesh, ela visa gerar impedância através de sinais de rádio de vários aparelhos, de várias frequências, para você poder acessar o backbone da internet. Ou seja, você poder acessar a internet sem precisar passar por operadoras, sem precisar passar por universidades ou governo. Deu para entender, gente? Então, a rede mesh, na essência, é isso, né? Agora, você, para gerar uma rede mesh, você precisa de muitos devices, né? Muitos equipamentos. Você não gera uma rede mesh com 3 ou 4, 5, 6 equipamentos. Você tem que ter, brincando aí, 80, 100 para cima, né? Para você começar a gerar suficiente impedância para você poder acessar a internet. A gente teve umas experiências de rede mesh aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, né? Nós chegamos a prototipar, vamos dizer assim, uma rede mesh ali em Botafogo, naquela favela de Botafogo. Me ajuda aqui, Samara, que eu esqueci o nome da favela de Botafogo. Dona Marta? Dona Marta, isso aí. A gente chegou a prototipar uma rede mesh de Dona Marta, ficou durante um tempo, aí eu acho que uns 3 meses, no mais, tardar. Mas por que ela não durou muito tempo? Porque não houve uma apropriação cultural. Ok, galera? O que aconteceu lá é que foi um monte de gente que saca de tecnologia, né? Saca de software, saca de desenvolvimento, montou uma rede mesh para os moradores do Dona Marta, né? E a galera achou bacaninha no início, legal, uhul, mas como não se apropriou culturalmente, não sabia, né, gerir a coisa acabou, né? A coisa acabou não indo para frente, né? Mas, Vini, diga. Mas como isso funciona assim? Você falou um pouco da impedância, né? Se você consegue atingir certa frequência e tal, você consegue gerar essa impedância. Mas você está falando de uma rede alternativa, tipo uma internet alternativa, é isso? Estamos falando de uma comunidade de pessoas para acessar a internet sem ter que acessar a internet pelas operadoras, o governo, a universidade. Ou seja, acessando o backbone da internet. Literalmente a internet como nós a conhecemos. Entendeu? Essa é a história. Deu para entender? Valeu. Bem, galera, só queria entender o seguinte. O que eu falei basicaço aqui sobre rede mesh, deu para sacar? Senão, para eu poder entrar aqui na história do right mesh aqui, para a gente poder conversar em cima disso. Né? Ei, Lucas, está tranquilo, Lucas, aí? Estou acompanhando, sim. É só uma coisa. Essa right mesh, ela não tem a ver com aquela internet que é compartilhada por Bluetooth, que não precisa de dados, ou não tem algo parecido com isso? Então, as redes mesh, o Bluetooth é sinal de rádio, é frequência de rádio, assim como o Wi-Fi, né? E assim como o IMAX, que são outras tecnologias, né, mais potentes. Então, o que acontece? Você, para formar uma rede mesh, né, com celular, com tablet, com note, você consegue ativando o Bluetooth e o Wi-Fi, entendeu? Obviamente que você tem toda uma programação, um software, né? Você tem que desenvolver toda uma linguagem para conectar os aparelhos, entendeu? E vai por diante, você faz essa conexão. Não. Então, galera, é isso. Eu não sei se eu estou... A ideia também é gerar dúvida, né? Mas eu não sei se eu estou complicando mais do que facilitando. Mas vamos lá, vamos explorar aqui o right mesh, né?
a gente Acho que entender. tem uma pergunta aí, Vini. Diga. Uma pergunta. A rede seria tipo. Você conseguiria acceder aos provedores normais, tipo, essas coisas? Seria para específicas programações dentro de uma rede de pessoas? Não, você acessa a internet como um todo. Ah, Você não é uma intranet. Você acessa a internet como um todo. Você pode formar uma intranet, mas ela é para acessar a internet como um todo mesmo. Tá? Agora, vale dizer, gente, que a ideia de comunidades, né? Comunidades, pequenas cidades, né? Enfim, né? Gerarem acesso à internet através das mais variadas tecnologias, porque as pessoas não estão ligadas nisso. Mas você pode acessar a internet através de corrente elétrica, a corrente elétrica da sua casa, entendeu? Existem formas, inclusive lá para cima, né? Lá para a Amazônia, coisa e tal, boa parte do acesso à internet, não de Manaus, claro, que é um centro urbano, mas de pequenas vilas, é feito através de geração de energia eólica e solar, que gera energia elétrica para acessar a internet. Entendeu? Tem muita coisa nesse sentido. Mas vamos lá, vamos continuar. A ideia aqui é a gente poder falar do Right Mesh, né? Vamos lá, o que é o Right Mesh? O Right Mesh, cara, é uma empresa, tá? Isso aqui não é um grupo de hackers, ou coisa, é uma empresa, uma organização, uma startup, né? Eles enxergaram que tem um potencial gigante aí, né, de pelo menos 3,5 bilhões de pessoas que não estão na internet. Dá para entender que tem 3,5 bilhões de pessoas que não estão. Eu vou perguntar de novo. Dá para vocês entenderem que existe 3,5 bilhões de pessoas que não estão conectadas na internet? É uma coisa muito interessante isso, cara, porque a gente fica achando que está todo mundo conectado, né? Então, tem muita gente que não está conectada. Então, Não, isso é muito engraçado, Vini. Desculpa te interromper, mas, por exemplo, meu pai e minha mãe não estão conectados na internet. E eles convivem aqui comigo que estão conectados. Então, tipo assim, eles têm internet em casa, mas não têm acesso. Eles não acessam, eles não sabem usar. então é isso. Tem esse choque de realidade, né? A gente se dá conta de que a internet ainda não é universal, quer dizer, ela não está espalhada pelo planeta todo, né? Essas grandes companhias de tecnologia de informação e comunicação, né? Essas grandes corporações, né? Fazem trabalho junto com governos, como o Google, né? No caso, nem é o Google, né? Aquelas letrinhas lá, o Alphabet, né? Alphabet, que tem... O Alphabet é o guarda-chuva, né? Onde está o Google, né? E tem o Facebook, tem todas essas grandes, tem a Oracle, tem a IBM, todo esse pessoal, né? Eles estão olhando isso aí como uma grande oportunidade, né? De negócios, de geração de negócios para o século XXI, né? Como uma grande fatia de geração de negócios. Agora, tem gente olhando com outros olhos, né? Isso que, de certa forma, é o caso da Right Mesh, tá? De certa forma. Depois eu vou explicar por que é de certa forma, né? De forma total, né? Porque, veja, quando o Zuckerberg lá, né, ele lança lá o Facebook Labs, né, justamente para fazer experimentos, para gerar conexão para essas 3,5 bilhões de pessoas que não estão acessando a internet, correto? Em países pobres, na África, enfim, espalhados aí nos rincões, né? Ele, obviamente, está com a intenção de que você continue de forma centralizada acessando os negócios, né, a plataforma dele, utilizando a plataforma dele. Porque também tem uma coisa que as pessoas não se dão conta. A internet não é Facebook, não é Google e não é Twitter, apenas. Né? A internet é muito mais que isso. Aí, assim, e o pior disso tudo é o seguinte, né? A galera navega na internet e com os navegadores que estão aí, com exceção dos navegadores ligados a open source, a software livre, código aberto, tá, galera? Tipo Firefox, né? Tipo, acho que Opera ainda é aberto, se não me engano, né? Com exceção desses... Galera, falando navegador, desculpa, Vini, vale muito a pena dar uma olhada no Brave. Isso.
puta projeto foda, cara. E eles estão agora com o Attention-Based Token, dá para você remunerar criador de conteúdo. Pessoal da Mozilla, foda, foda. Não, a gente conversou sobre isso, nós fizemos essa exploração aqui, Danilo, num encontro passado da Criptotrilha 2C, entendeu? Tem que localizar, não sei onde está. Mas depois, se você quiser compartilhar o link aí no chat para a galera... Vou mandar aqui. Tá? Se quiser compartilhar aí o link no chat, vai ficar bacana. Então, o que acontece? Aí o link aí. Ah, bacana. Então, o que acontece? Eu perdi o fio da meada. Alguém quer desenrolar o fio aí comigo aí? Estava falando dos navegadores, Vini. Que eu acho que é sobre o tráfego de dados, sei lá, alguma coisa assim. E nessa internet que a gente trafega, usando, né, o Chrome, usando, enfim, né, o da Apple, etc., o iOS, enfim. Se você usar esses navegadores, eles viciam a sua navegação. Tá? Então, você cada vez mais vai encontrar menos resultado de busca, né? Cada vez mais só vai encontrar aquilo que você quer, aquilo que você curte nas mídias sociais, entendeu? Quer dizer, então, na realidade, incrível, né? Mas indo para a terceira década do século XXI, a experiência de navegar na internet é muito menor, embora a internet seja muito maior, do que foi a experiência de navegar na internet nos primeiros 5 anos da internet, nos primeiros 10 anos da internet, na década de 90 do século passado. Quando você não tinha, né? Você tinha navegadores que não viciavam essa navegação, né? E você podia realmente acessar todo e qualquer tipo de conteúdo na internet de uma forma não viciada, né? Não condicionada, né? Então, uma coisa que é interessante entender é que nós estamos vivendo um momento, né, de captura da internet como superestrutura social, né, como uma coisa que faz parte da vida das pessoas, mesmo ainda tendo 3,5 bilhões de pessoas a serem incluídas, vamos dizer assim, ou não incluídas, né? Então, ela já está fazendo parte, culturalmente falando, da sua percepção de realidade. Vocês concordam comigo? Né? Então, a percepção de realidade nossa do dia a dia não é só aquilo que a gente consegue enxergar com os olhos, né? Não é só aquilo que a gente ouve na televisão. Não é isso? Enxergar com os olhos e ouvir pela televisão, pelo rádio, é século XX. A gente está falando de alguma coisa que é a instantaneidade de conexão que está existindo aqui agora nesse encontro. Né? O Severino lá em Alto Paraíso, Priscila e eu aqui no Rio de Janeiro, Danilo em Tararé. O Lucas está onde, Lucas? Eu estou em São Paulo, mas também a gente mora em Buenos Aires. A gente fica 4 meses em São Paulo e 8 meses em Buenos Aires, e lá o tema ainda está bem no começo, assim. Que bacana, que bacana. Então, vocês aí em São Paulo e Buenos Aires, eu acho que a Andréia está em São Paulo, se não me engano, a Samarinha também, né? A Maia em São Paulo e Deruíla também. Então, tem muita gente em São Paulo aqui. Vamos embora. Então, assim, essa conexão instantânea aqui, a gente já encara isso como uma normalidade incrível, né? Nós já encaramos isso como uma normalidade incrível. Eu me lembro que quando eu fui usar Skype pela primeira vez, eu ficava tão fascinado pela conexão instantânea com o vídeo, né? Que a gente ficava mais olhando um para o outro assim, pelo Skype, falando pouco, meio admirado, do que propriamente. Eu não sei se vocês lembram dessa experiência, né? Era uma experiência assim, tipo, você está fazendo uma coisa completamente nova. Como foi a experiência de navegar pela internet, né? Nos anos 90, nos anos 95 para cima. Foi uma experiência incrível, né? Em todos os sentidos. Mas, enfim, o que está acontecendo é que nós nos apropriamos socialmente dessa superestrutura social chamada internet, né? World Wide Web, né? E o que acontece é que a gente já está criando novas internets. Ok, galera? Nós já estamos criando novas internets. E essas novas internets vêm basicamente de que formas? Vêm na base da internet das coisas, correto? Quem aqui ouviu falar da internet das coisas? Beleza. Então vamos lá. A internet das coisas é a gente interligar tudo que tem, né? Copo, teclado, cortina, geladeira. Você compartilhar esse suco aí com a gente.
Para já. Pera, deixa eu pegar aqui assim. Internet das coisas. Internet dos sucos, né? Dos sucos compartilhados. Assim. Então, o que acontece? A ideia toda da internet das coisas é gerar, não Big Data. No final, gera Big Data, mas gerar pequenos microdatas, né? Fornecimento de microdatas sobre coisas que podem te ajudar no dia a dia, na gestão, por exemplo, enfim, na bagunça da sua casa, por exemplo. Né? Pode ajudar numa horta, uma horta orgânica que você está plantando. Né? Você pode botar lá vários equipamentos sensíveis para poder acompanhar a horta e esses equipamentos sensíveis coletarem dados e, na forma de uma internet das coisas, gerar dados para você, entendeu? Quer dizer, então, a internet das coisas, galera, não é só a Samsung e a Sony te propondo a fazer uma casa inteligente, não, tá? Ok? A internet das coisas vai muito além disso. Muito além disso. Tá? Que fica parecendo que IoT, né, Internet of Things, está ligado a gadgets, né, e devices, equipamentos eletroeletrônicos, não é isso? Mas não. Até aquele texto lá da Deborah Gordon, ela fala de internet das coisas e fala da geladeira do vizinho poder ser acessada por você. Entra mais nesse lugar aí, né? Dos eletrodomésticos. Também. Isso também é uma história, né, Severiano? Mas não é a história, né? É uma possibilidade. Uma das, né? Então tem essas internets surgindo, galera. Tá? E tem as internets que já estão surgindo com blockchain. Por quê? O que é o blockchain? O blockchain é uma tecnologia que boa parte das pessoas aqui já sabem. E o que o blockchain faz? Ele cria uma camada em cima da internet como nós a conhecemos, para acessar a internet que nós conhecemos e fazer toda a operação que você deseja fazer com essa camada que você criou de blockchain, né, usando criptografia. Deu para entender? Você tem a internet como nós a conhecemos. Você cria uma camada em cima, uma camada, né? Uma camada de blockchain, correto? Que vai acessar a internet como nós a conhecemos, para você poder gerar aplicações, aplicativos, né? De tudo que está relacionado à sua vida, só que usando a criptografia de diversos tipos de blockchain. Né? Então, você, na realidade, cria outras internets. Ou seja, a gente está passando por um processo de descentralização da internet. Aí vocês vão me perguntar, pô, Vinícius, mas a internet não é distribuída? A governança dela não é. A internet, como nós a conhecemos, a governança dela é feita pelos Estados Unidos. Entendeu? É feita de forma centralizada. Agora, essas novas internets que estão surgindo, elas já nascem vários tipos de internet, múltiplos centros, para você poder, usando a tecnologia do blockchain, distribuir. Né? Então, é um pouco disso que está acontecendo. Né? E ficar a par disso é muito interessante. Né? E o que a galera do Right Mesh fez foi, aproveitando a tecnologia do blockchain, aproveitando que todo mundo, já tem um volume de gente que já sabe o que é uma rede mesh, né, para acessar a internet, e baseado no blockchain, eles criaram uma forma de você gerar, de você, baixando o token deles, né, você começar a gerar com seu vizinho, né, e com outras pessoas, né, um acesso à internet usando a rede, todos os pontos conectados que a Right Mesh pretende ter com o tempo. Correto? Não me pergunte em que pé a coisa está, porque eles já estão desenvolvendo isso. Né? Eles estão desenvolvendo. Mas a ideia deles aqui é aqui, ó, que você pode estar usando isso em qualquer aparelho Samsung vagabundo da vida. Você pode estar usando em qualquer aparelho que está ligado à internet das coisas, né? Usando Bluetooth, usando Wi-Fi, correto? Usando um criptoativo, né? Tendo o criptoativo deles, né? Usando o blockchain do Ethereum, né? E usando o pessoal a usar o que eles estão chamando de Mesh Tokens, né? que é o tokens deles. Né? Ou seja, incentivando o pessoal a gerar acesso à internet através da rede mesh deles,
E quanto mais acesso gerar, mais o token da Right Mesh vale. Ok, galera? Mais ele vale. Quanto mais capilaridade, quanto mais nós de rede, mais o token da Right Mesh vale. Né? E isso incentiva o uso e o crescimento desses tokens. Quer dizer, na realidade, se você começa a baixar isso, né? Eu não li ainda o white paper disso aqui, eu ia ler hoje, não consegui ler, né? Mas está aqui o white paper, onde detalha tudo direitinho, né? Mas pelo sopro que eu peguei aqui, né? Você baixa o aplicativo dos caras, né? É tipo uma wallet também, e você começa ativando o Bluetooth, você já começa a emparelhar, né? Já começa a emparelhar com vários outros equipamentos de casa, dos familiares, de amigos, etc. E você vai gerando, digamos assim, a sua rede mesh, correto? Que vai estar ligado à rede mesh do Right Mesh, né? E na medida que ela vai crescendo, né? Você vai passando a ter, você vai crescendo, vai ganhando mais capilaridade, o token deles se valoriza, né? Você também passa a receber, né? Você passa a receber mais token para você poder transacionar esse token entre as pessoas, né? E distribuir ele, né? Porque a ideia aqui, o token aqui, galera, é uma forma de incentivo para, obviamente, você com a paridade, né? Com moedas, né? Com criptomoedas, você trocar por real, por dólar, por euro, enfim, por Bitcoin, que você quiser. Mas o token aqui é uma forma de incentivar a trazer mais gente para ter mais nós. Entendeu o que eu estou falando? A função do token na Right Mesh é gerar mais capilaridade, um sinal mais forte para poder acessar a internet. Eu tentei fazer uma explicação bem simples aqui, né? E aí eles falam das situações aqui, né? Onde a proposta cairia que nem uma luva, né? Em situações que não tem acesso à internet direito pelas operadoras, que não é assistida por governos, né? Áreas, campos de guerra, né? Recuado de guerra para refugiados, entendeu? Enfim, eles dão vários casos aqui, etc. E tal, né? Deu para entender isso aqui na essência ou precisa de algum detalhamentozinho maior? Ô, Vini, isso eu entendi, mas eu tenho uma inquietação. Tipo assim, num campo de refugiados que as pessoas estão todas, sei lá, em sofrimento, em mil questões, como você acha que a internet poderia ajudar nisso? De talvez conseguir recursos para lá, levar ajuda, sei lá. Eu não entendi, meu amor, a sua pergunta, desculpa. Que a sua voz ficou Tipo assim, porque eu fiquei pensando na minha questão também, tipo, num campo de refugiado numa zona de guerra. Tipo, você tá conseguindo ouvir? Tá meio travadinho, mas eu não sei se as pessoas estão conseguindo te ouvir, mas tá meio travado. Mas Para mim também está falhando o som. Fala um pouquinho devagar. Eu vou digitar aqui. Alguém num campo de refugiados num campo de guerra. Alguma coisa assim. Eu entendi, eu entendi que ela falou o seguinte: como é que essa internet poderia ajudar as pessoas no campo de refugiados? No momento que as pessoas estão em sofrimento. Foi isso que você falou, André? Foi. A coisa mais difícil que tem em campos de refugiados e próximo de locais de guerra é você gerar um acesso de internet com qualidade, né, para você poder se comunicar com o planeta, né? Enfim, com as pessoas em qualquer parte do planeta. E normalmente o que a gente vê de solução aí ainda é solução satelital, né? De satélite. Os caras levam uns caminhões enormes com umas antenas enormes para captar o sinal do satélite, ter um sinal forte, bota umas repetidoras, etc. Então é uma coisa de tipo de governo mesmo, né? Para fazer uma coisa pesada. O que os caras aqui estão propondo é que as próprias pessoas, né, elas através dos aparelhos que elas já possuem simples, pode ser aparelho simples, não precisa, né, ser aparelho. Sendo que aqui, no caso deles, não é nem tão simples assim, né? Porque tem que ser um Android, tem que rodar um Android, né? Porque ainda existe muito celular, gente, que você ainda tem o teclado físico, né? E tem muita gente que ainda usa mais SMS, incrível, né? Teclado físico, mais SMS do que propriamente
WhatsApp, etc., espalhado pelo planeta, né? Então, respondendo você, eu acho que essa é uma solução interessante, sim. Eu não sei até que ponto ela, na prática, sabe, André, ela se revelaria uma coisa mão na massa, de fato, né? Alguma coisa que, de fato, resolvesse a parada, entendeu? Por quê? Porque você precisa de gerar impedância. Mais uma vez, rede mesh para gerar acesso a backbone. De repente, se você não tiver naquele campo de refugiado gente suficiente com o celular para poder acessar, você não acessa, entendeu o que eu estou falando? Então, assim, ou vai acessar com um sinalzinho muito fraco, né? Não vai acessar com um sinal forte, né? É isso. Deixa eu ler agora aqui o que vocês escreveram aqui, porque eu vi que vocês escreveram um monte de coisa e... Tá. Tem link. Eu enviei 2 links que são as matérias que eu tinha lido sobre a questão da rede mesh e o projeto do Ethereum, dessa questão da neutralidade de rede. E vou enviar um negócio aqui também que eu tinha visto, eu estava separado aqui, que é um aplicativo chamado MeshMe. Já ouviu falar? Já. Esse, de repente, pode responder a pergunta da Andréa. A André, ela botou onde a pergunta aqui? Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, galera, é o seguinte, o interessante aqui deles é que você vai gerar uma identidade, né, única quando você baixar o aplicativo, vai gerar uma chave pública, uma chave privada, usando o blockchain do Ethereum, né? Sendo que no caso deles, né, como a ideia deles é que você não fique com isso parado, a ideia é você não ficar com o token parado, entendeu? A ideia é você estar sempre interconectando outros aparelhos para gerar mais impedância, mais rede e mais acesso, né? Então, a ideia do token é que quanto mais você espalhar o token, né, mais capilaridade tiver, mais ele vai valer, correto? E você pode, de repente, trocar a quantidade de tokens que você tem pela quantidade de nodos que você colocou, enfim, que você for adicionando, por recurso monetário, né? Recurso monetário fiduciário, que eu digo, né? Dinheiro fiduciário, real, dólar, euro, essas coisas assim. Bem, gente, é isso. A gente pode explorar mais, mas eu só queria passar a essência disso aqui. Isso aqui conversa, tá, galera? Isso aqui conversa com a história do Holochain, que nós exploramos no encontro passado, tá? Mas não de uma forma tão radical como o Holochain. Holochain é mais radical, né, do que a proposta do Right Mesh. Porque o Right Mesh é gerar acesso à internet, correto? Como nós a conhecemos. O Holochain é criar uma outra internet. Ou seja, literalmente criar uma outra internet, né, onde não tem nenhuma governança centralizada, né? A gente explorou isso no encontro passado, foi muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Ainda desculpa, não tem como dar uma olhada porque não subiu ainda. A Ana, a nossa querida Ana, não conseguiu fazer o upload ainda do conteúdo para o canal da estação. Então, assim que ela conseguir, a gente avisa, vocês dão uma conferida lá, para vocês verem o encontro, entendeu? Então é isso, acho que isso aqui acho que valeu a pena vocês perceberem que estão surgindo cada vez mais iniciativas, né, ligadas a essa coisa de criar novas internet, novos acessos, não ligados às grandes corporações como Facebook, Google, e vai por diante, né? A gente está vivendo isso literalmente, isso está acontecendo, isso não é uma coisa que vai acontecer, está acontecendo literalmente, né? E isso, obviamente, conversa muito com toda a nossa dinâmica aqui, né, na estação experimental, em especial com a E2C. Né? E aí eu vou perguntar, para o pessoal que já está nessa quilotrilha há um tempo, me desculpa, Lucas e Lu, né? Vou só perguntar para o pessoal aqui, porque eles já estão nisso. Que interfaces vocês conseguem enxergar, de repente, do Right Mesh com a E2C? Será que haveria alguma interface aí, né, com a E2 Glatcoin? Olha, eu já vinha me interessando sobre esse tema. Eu acho que tem muita conversa ali com o projeto da E2C.
sobretudo a possibilidade dessas redes poderem alcançar comunidades que não têm o acesso à internet, mas que por via de sei lá, não sei se por um smart contract, o blockchain da E2C, seria possível com que elas tivessem acesso a essas moedas e também a interação dentro da rede, né? Diversas possibilidades, enfim, eu acho que tem total. Eu já tinha pensado nisso, eu já tinha feito essa pesquisa na época da questão da neutralidade, do fim da neutralidade, me interessei pelo tema e já tinha visto essa possibilidade de ligação com esse projeto. Isso. Tem total interface, porque, como vocês lembram, a proposta de valor da E2C é gerar infra e superestruturas, né, sociais de usufruto comum, correto? E dentro das propostas de valores da E2C está a internet cidadã, correto? E, obviamente, que a gente pode gerar esse acesso à internet através de rede mesh. Então, a gente pode ter, sim, uma interface com esse pessoal do Right Mesh aí. Agora, a interface que poderia existir com ele seria uma interface mais pelo pessoal de tecnologia e desenvolvimento do que propriamente por nós que não conhecemos as linguagens, né? Por quê? Para entender o que de repente poderia ter no wallet, né, da E2C, né, já embutido como aplicativo, né, que a wallet também já servisse como uma forma de, uma vez acionando o Bluetooth do seu celular, né, começar a gerar rede mesh com o vizinho, né? Isso é uma coisa que a gente pode pensar para a carteira, né, para a carteira da E2C, para o wallet da E2C. Isso é uma coisa que me ocorreu aqui na cabeça e eu estou só comentando aqui com vocês, né? Vini, diga. Uma outra coisa que me vem à cabeça é um pouco do que você falou da capilaridade, né? Eu ainda estou, né, entendendo a proposta de valor da E2C, mas eu acho que uma das ideias centrais é também que ela seja uma coisa que esteja sempre circulando, né? Para cumprir, enfim, o seu papel de veículo de valor, né? E eu acho que isso tem muito a ver aí com o que é esse token do Right Mesh. Pelo pouco que eu peguei aqui, que eu confesso que o sono está me levando para os outros reinos aqui e eu estou voltando. Mas eu acho que esse é um ponto central, assim, né? Um ponto essencial, assim, dessa capilaridade e da circulação desse token, né? Uma coisa que eu não peguei nas conversas anteriores é a E2C, vocês estão pensando, vocês, né? Olha lá, os vices. A ideia é a criação de uma estrutura de blockchain para essa coin ou utilizar o que já existe por aí? Pois é, meu querido. A gente quer começar pelo simples, né? E o simples é o que está mais próximo, né? Sim. Mais próximo dentro das pessoas que vêm fazendo parte dessa criptotrilha. E existem 2 devs, né, fazendo parte dessa criptotrilha, que é o Diogo e o André, né, o André Ferreira. Os 2 dominam o blockchain do Ethereum, né? Tanto que nós já temos um contrato inteligente básico realizado na rede de teste do Ethereum. Né? E a gente ainda não transacionou, a gente não botou a mão na massa ainda para abrir carteira, transacionar valores ali para fazer teste. A gente não fez isso ainda. Né? O que nós fizemos em encontros passados foi abrir carteiras genéricas para transacionar valores diversos entre a gente, só como prática mesmo. Né? A gente percebeu que muita gente estava com dificuldade de entender como é que essa coisa de abrir carteira, de como é que é transacionar valor. Então, a gente fez essa prática e foi uma prática muito rica, né? Uma prática muito importante. Né? A gente vai voltar a fazê-la, né? Porque não foi, a ideia toda é que tem sempre gente nova chegando, né? Então, como o Lucas, enfim, com você próprio, Danilo. Então, a ideia é a gente estar abrindo carteira e... Mas vamos lá, respondendo você, é isso. Agora, com o tempo, como a gente quer criar com a criptotrilha, né? Block Dev, né?
a gente quer criar uma cultura open source para desenvolvimento tecnológico do E2C, é que, de fato, quem sabe com o tempo a gente crie, não vou dizer um blockchain, né, da E2C. Né? A gente pode criar alguma coisa derivada, alguma tecnologia inspirada em blockchain, como foi o caso do Holochain, né? Para a gente poder fazer com a E2C. Não sei, isso aí é uma coisa que é uma coisa de futuro ainda, né? Uma coisa que a gente vai conversar, ainda vai mastigar muito em cima disso. Né? Vamos conversar. Vamos conversar. Mas eu fiquei apaixonada pelo Holochain. Até dei uma olhada numa conversa da Prospera, muito interessante sobre o Holochain. Nossa, muito legal o projeto. Não, sem sombra de dúvida. Mas, e tem uma coisa, Priscila, quer dizer, é aquela coisa, né? Eles lá são, o Holochain é uma fundação, né? Fundação Holochain, Holochain Foundation, né? Eles lá têm um corpo de técnicos, né? De tecnólogos, de pessoal de TI, né? De devs, que vão desenvolver o código, correto? Vão desenvolver o código. O que eles querem formar é uma comunidade de pessoas que tenham o Holoport, né? Que tem o Holoport, e gente que vai desenvolver aplicativos por Holoport. Entendeu? Então, nesse sentido, deixa eu registrar aqui para não esquecer, né? Na primeira semana de março vai ter um hackathon Holochain em São Paulo para falar de Holochain e começar a desenvolver os primeiros aplicativos lá. Que da hora. Eu tô querendo ir lá. E a ideia nossa é a gente, pessoal ligado aqui no Trilha 2C, quem quiser chegar junto, né? A gente fazer um CryptoBond para ir para lá, entendeu? Opa. Via Eu vou fluxo. estar em São Paulo nessa época, que da hora. Muito legal, né? É onde, enfim, para quem já está em São Paulo, ótimo, que é só ir onde está. Para quem não tiver, né? A gente faz esse CryptoBond aí. Bem, galera, é isso. De resto, eu queria compartilhar algumas coisas aqui que eu vi, que eu achei interessante. Vamos lá. Na semana passada, ou retrasada, não me lembro agora, eu compartilhei de que o maior operador, né, de logístico de navegação do mundo, que é a Maersk, né, estava começando a adotar testes para adotar o blockchain para fazer toda a sua parte logística, né, para todo o planeta. Começar a fazer testes pela Ásia, depois veio expandir, né, para a Europa e depois pegar a América, enfim, China, aquela coisa toda e etc. Agora quem está fazendo isso também é a FedEx, né? A FedEx também está caindo dentro, né? Para se apropriar da tecnologia de blockchain e fazer toda a sua logística usando blockchain, né? Então, como vocês podem ver, todo mundo velho, todas as indústrias, governos, né? Instituições, elas estão, entre aspas, correndo contra o tempo para se apropriar disso e para criar, né, suas próprias infra e superestruturas, né, de logística e de negócios baseado no blockchain. Né? Então isso já está acontecendo, isso já vem acontecendo e vai acontecer cada vez mais forte. Isso, sabe, Danilo, conversa muito com uma coisa que eu falei para sua mãe hoje mais cedo, no primeiro encontro, no encontrão, né? De que daqui a 5, 10 anos, de repente, ela não vai estar mais usando o real. Entendeu? Ou seja, daqui a 5, 10 anos, as pessoas não vão estar mais usando o real, a moeda real aqui no Brasil. Entendeu? Já vão estar usando uma cesta de criptomoedas, enfim, ou o próprio Bitcoin, ou coisas do gênero. Né? Outras coisas que vão surgindo aí no caso. Para vocês verem como é que essa transformação é muito forte. Né? Nesse sentido da transformação, vale botar aqui, né, e eu não sei se vocês conhecem, que foi fundado, né, pelo Don Tapscott, o filho dele, que é o Alex Tapscott, né, o The Blockchain Research Institute. Né, e foi fundado lá no Canadá. Qual é o grande lance deles? O grande lance deles é fazer esses projetos grandes, né, que a FedEx está fazendo, que a Maersk está fazendo, mas principalmente trabalhar com governos estaduais e governos federais, entendeu? Eles estão para fazer uma parceria com o governo de São Paulo para desenvolver, não para a eleição de 2018, mas para próximas eleições daqui, né? Toda eleição já
para o Estado de São Paulo, pelo menos a municipal e do Estado de São Paulo, com as cidades do Estado de São Paulo, ser feita usando blockchain, entendeu? No caso, o blockchain do Ethereum. Tá? A votação ser feita isso aí. Então, já existe uma aproximação e uma conversa nesse sentido, tá, galera? Só para vocês ficarem sabendo, né? E depois vocês podem dar uma olhada aqui, esses caras estão cheios de projetos e tem um time enorme. Não tira não, que eu vou tirar uma foto aqui. Tá. Uma coisa interessante aqui, sabe, é que eles já possuem aqui no Brasil digamos assim, uma filial, né? É o BRI Brasil, né? É o Blockchain Research Institute Brasil, que tem como presidente, vamos dizer assim, o Carl Amorim, que está ligado à Prospera. Quem conhece o Carl Amorim sabe o que eu estou falando, né? Então a gente tem uma proximidade muito grande com esse pessoal, né? O Don Tapscott eu acho que estava aqui no Brasil até pouco tempo, em São Paulo. Ele fez um especial aí para a Globo News, eu acho que vai para o ar, já vai para o ar daqui a um tempo, mas e tal. Então isso já está rolando. Só para vocês entenderem que está tudo já começando, está tudo capturado, né? Literalmente capturado. E a gente está fazendo o que a gente tem que fazer mesmo. Bem, gente, já deu uma diminuída razoável aí de gente, né? Danilo ainda... O Severino já com sono já foi, não é isso? Danilo resistindo bravamente, com um guerreiro espartano ali, pá, tal, 300, né? Mas vamos lá, eu só quero fazer uma última conversinha, né? E a gente encerra por hoje, não tem problema não, né? A questão é a seguinte, Existem umas conversas que já vêm acontecendo com muitas pessoas que chegam aqui, as pessoas que não chegam aqui, de ter encontros mais experimentativos. E a ideia hoje, se a Ana estivesse aqui, é que nós íamos fazer uma dinâmica com a Ana, né, dela comprar Stellar, que é uma criptomoeda com Bitcoin. Entendeu? A gente ia ver o passo a passo, como é que a Ana ia comprar com Bitcoin, né, usando o Satoshi, o Stellar, né? A gente ia fazer isso. Eu tinha até conversado com ela, coisa e tal, para a gente poder fazer isso juntos, né? Só que acabou que ela se envolveu numa outra história e ela nem conseguiu chegar para os encontros hoje de uma forma geral. Mas a ideia é a gente ter cada vez mais esses encontros com mão na massa, com prática de coisas, né? Em especial porque se a gente for de fato e a gente vai, né, emitir a E2C, a gente precisa começar a ter um mínimo de, né, sacolejo na parada, né? A gente precisa ter um mínimo de destreza na parada e domínio, né? Então, a ideia toda é a gente começar a ter, fora as explorações que a gente traz e compartilhamentos, que isso vai fazer parte, né, a gente começar a ter encontros mais mão na massa mesmo, entendeu? Então, por exemplo, já tem lá o contrato inteligente na Ropsten, que é a rede de testes, né, do blockchain do Ethereum. Legal. Então, se for possível, não sei se vai ser, né, porque nós estamos já em carnaval, semana que vem, se for rolar, a gente já faz uma brincadeira assim. Acho difícil, muito difícil, né? Eu acho que vai ficar para depois do carnaval mesmo, vai ter jeito, né? Mas a ideia toda é essa, né? A gente começar a botar a mão na massa nesse sentido. E uma outra coisa que eu queria falar é o quanto o Fluxus vem servindo como musculatura, como experimentação, né? Para a gente poder depois ampliar isso, né? Para amplificar e ampliar isso para a E2C, né? Vem sendo muito interessante a experimentação do fluxo nesse sentido, né? E aproveitando que eu estou falando do fluxo, falando que, e agora eu vou falar especificamente para a Priscila e para a Samara, a dinâmica daquela sobrecarga que aconteceu com o contraste a diluição já está acontecendo, né? Eu não sei, Samara, se a Andréa já conseguiu te transferir o que ela tinha para transferir para você, né? Não sei também. Então, interage com ela. Então, se você não sabe, interage com ela, que ela tem um montante lá para transferir para você. Tô sabendo. Pesquinha, eu vou transferir aquele 150 semana que vem para você, segunda ou terça, tá? O 150 veio através do Danilo, tá? Que ele está mandando em Ether,
correto? Ether para poder fazer o negócio. Valeu, Danilo. E a ideia toda, galera, é que essa experimentação ela ganhe cada vez mais tramamento, cada vez mais nós, né? Lembrando que tem lá um Pirate Pad, né, para ser preenchido ali, para a gente fazer o mapeamento, né, de facilidades, conexões. Eu preenchi, você viu? Eu vi, meu amor, eu vi. Falta essa Marinha lá que eu não vi. Acho que o Danilo botou lá, não botou, Danilo? O Danilo botou. Eu coloquei lá. Tá. Lucas, eu estou falando grego aqui para vocês, né? Essa é uma outra dinâmica da Edosglass, da estação, né? Que é uma dinâmica de gerar uma superestrutura social de mobilidade, acesso à mobilidade e acesso a couchsurfing, a surf de sofá, acolhimento, entendeu? Que a estação faz com as pessoas, entendeu? E é para que você não dependa menos de uma moeda única, né? Fique menos você sozinho para ter todos os gastos de mobilidade, né? E todos os gastos de acolhimento. Se você estiver interessado em saber disso uma hora, depois eu posso conversar, a Samara conversa, a Priscila conversa, o Danilo conversa sobre isso, sobre você, entendeu? Que isso é uma outra dinâmica da estação, mas que obviamente está ligada à criptojornada também, entendeu? Vinícius, deixa eu comentar um negócio com você. A última tentativa que eu fiz de fazer aquele trabalho lá com a Andréia, que acabou sendo aqui interrompido porque foi atravessado por questões institucionais, de corte de vaga na escola e tal, me deparei com uma questão, não sei, pensei que talvez a gente pudesse tentar solucionar de alguma forma com alguma ferramenta. É o seguinte, aqui a minha mãe trabalha com condomínio, minha mãe é síndica profissional. Ela trabalha com vários condomínios. Condomínios são lugares que estão sempre em obra. E muitas vezes sobram materiais de construção, tinta, lixa, pincel, rolo, coisas que podem ser reaproveitadas, madeira, prateleira. E a gente percebe que tem o primeiro problema os condomínios precisam se livrar desses entulhos. Então, eles não estão preocupados em doar ou reciclar, nada disso. Eles têm que se livrar disso rápido. E existem pessoas e instituições, né, que teriam interesse em receber esses materiais, né? Só que precisa ter uma logística rápida e dinâmica para pegar isso, porque acaba que os caras não têm paciência e acabam descartando na Conurb, que é a primeira coisa que aparece. Então, se houvesse uma forma de desenvolvimento de alguma ferramenta que conectasse e melhorasse a dinâmica da logística de busca desse material, de um lugar para armazenar esse material, entendeu? Então, conectasse quem tem interesse, o que tem interesse e quem tem o excedente, que quer se livrar do excedente. Não necessariamente doar, mas se livrar, né? Tem gente que vai querer doar e tem gente que vai querer se livrar do excedente, né? E aí talvez fosse interessante, por exemplo, a gente pensar num projeto dentro da Edosglass, né? Em uma ferramenta tecnológica que pudesse fazer essa conexão aí. Não sei. Porque, por exemplo, para organizar um mutirão, como a Andréa puxou, seria muito... o que vai acontecer? O pessoal da limpeza do colégio decretou greve. A Andréa falou, então está tudo suspenso, porque a gente não vai passar por cima da greve de ninguém. Ok. Só que como os condomínios têm pressa para se livrar disso, a gente vai perder a doação desses materiais, porque eles vão jogar fora, entendeu? Então, são coisas que poderiam ser reaproveitadas se a gente tivesse uma logística melhor para concentrar esses excedentes aí. Bem, não dá para a gente pensar alguma coisa de uma hora para outra. Isso vai, obviamente... Não, amadurecendo a ideia, assim. Eu vejo que é uma necessidade em vários... Por exemplo, tem várias escolas, assim, tem vários hospitais, assim, que, de repente, dá para comunicar
Então, Priscila, a gente joga semente e a gente começa a fazer conversas para ver o que surge aí, né? De pessoas interessadas em desenvolver alguma coisa de fato, né? Ou aproveitar esses materiais, né? Ou de fato fazer a distribuição deles, para eles não ficarem parados nos condomínios ou descartados, enfim, de forma aleatória. Eu acho que é uma conversa que a gente pode fazer sim. Pode contar comigo. Tá? Beleza. Então, gente, já indo para o finalzinho, né? Desculpa, Maia. Já indo para o finalzinho. A Maia chegou, resfriei o HD do meu computador. Peraí, agora deixa eu entrar lá, coisa e tal. Aí, a primeira coisa que a Maia ouve, já indo para o finalzinho, né? Coisa e tal. Mas é o seguinte, a gente semana que vem, a gente não vai, certamente, eu acho que não vai rolar de ter em conta aqui para jornada, né? Eu acho que já está total clima de carnaval. Somente alguém vai aparecer, né? Ou o Danilo, que é maluco, que aparece, né? Coisa e tal. Eu provavelmente vou estar no interior aqui sem fazer muita coisa. Ou o Lucas está ávido para entender de tudo o tempo inteiro, coisa e tal, vai aparecer. Então, eu acho que semana que vem não rola encontros da Criptojornada. Até porque este que vos fala vai viajar com seus respectivos filhos, né? Para passar Que maravilha! carnaval com eles, né? Então, eu vou estar viajando com eles. Então, também não vai rolar. Então, o que vai acontecer é para depois do carnaval, né? A gente vai retomar para depois do carnaval. Né? Para muita gente é quando o ano começa, né? Isso, março, coisa e tal. Então, depois do carnaval, a gente retoma a brincadeira. Agora, o que é a gente retoma? Para você, Lucas e Lu, que estão chegando, vocês entenderem, tem um volume enorme de coisas acontecendo só na Criptojornada, né? Sem contar nas outras coisas que a estação experimental está ligada. Né? Então, tem um volume enorme de coisas para a gente materializar aí. Né? Agora, a gente certamente vai começar a falar de regra de emissão para a 2C. Né? A gente certamente vai começar a falar disso, porque aquela coisa, diferentemente da Ana, eu quero ver essa bichinha já ganhando vida, né, criptograficamente, né? Ainda lá para março, abril, no mais tardar, para a gente começar a fazer essa brincadeira, né? Essa brincadeira começar a transacionar entre os nós, né, da rede da estação. Né? E não só, né? Entre os nós, entre as pessoas que estão ligadas a gente também. É isso, galera. Hoje, Maia, a gente explorou aqui redes mesh, tá? Então, acho que depois você dá uma conferida, você vai gostar. Falamos de rede mesh, falamos de uma proposta de rede mesh chamada Right Mesh, que é usando um token, né, ligado ao blockchain do Ethereum. Muito legal. Deu um pitaco outro aí, coisa e tal, mas como está todo mundo muito cansado, a gente resumiu um pouquinho a conversa, né, e ficou por elas. É isso. Beijo no coração, bom final de semana para todo mundo. Tá? Vinícius, eu vi, você não me viu, mas eu entrei uns pedaços, caí, voltei. Tá? Eu vou terminar de gravar aqui. Quem quiser ficar na sala para conversar mais um pouquinho, fica. Peraí. Beijo. Beijo.